Fala galera do Milocast, estamos aqui mais uma vez com os feedbacks do campeonato PB Muscle Arena. Então, o PB Muscle Arena aconteceu No dia 16 de novembro, no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa, lá no Centro de Convenções. que vale salientar que era um teatro lindo, belíssimo, gigantesco, Gigante. né? Foi muito acomodado, os atletas ficaram muito bem acomodados, climatizados, tinha espaço para todo mundo. E foi um evento pioneiro, um evento que chama muita atenção, porque foi um evento que foi tudo grátis. E normalmente, a gente que vive no mundo do bodybuilder, a gente sabe o quanto é caro, Verdade. né, estar num evento desse. Tanto para o atleta, tanto para a pessoa que vai assistir, tanto a pessoa que vai acompanhar o atleta lá no backstage. Então, normalmente, para vocês entenderem aqui, quem não é do ramo, um atleta gastaria em torno de R$ 3.000 para competir, né? Se ele levasse uma pessoa lá para o backstage, né? Nas últimas competições que a gente foi de outra federação, a gente precisava pagar R$ 1.000 para ficar no backstage. Só para ficar no backstage a gente tinha que pagar R$ 1.000 É. por dia. Então é um evento muito caro e o Instituto de Ideias, junto com o idealizador disso aí, que foi o vereador Tarcísio Jardim, conseguiu trazer esse movimento todo para a cidade de João Pessoa e fazendo um evento belíssimo. Fora ser tudo de graça, ainda o cara levava um tchim-tchim para casa, que foi muito bom, né? O atleta descendo do palco, o dinheiro já estava na conta. Pois é, bicho. Era incrível, né? Aquilo ali. Então ficou uma jogada de marketing, porque infelizmente tinham mais de 170 inscrições, né? Foi. E aí teve uma galera que não foi, né? Que eu acho também uma falta de respeito com os outros atletas que queriam ir e não tinham como se inscrever. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, no passar do tempo ali, da pesagem, a gente viu que tinha muita gente que tinha faltado. E eu fui catar alguns atletas. Meu irmão, por que você não veio? Tá aqui sua inscrição, rapaz, tal, não sei o quê, dá tempo vir ainda. E aí o cara disse, não. E uns não acreditavam Que era que verdade era essa verdade aquilo ali, premiação. que quando chegasse ali, ele disse, não, quando chegar ali vai ter uma surpresa para mim. Realmente, né? Era muita oferta para o cara acreditar. E outros me falaram sobre a preparação, que tá muito caro fazer preparação, não tinha dinheiro para comprar nem o frango, essas coisas todas, É então verdade. é difícil, principalmente para o bodybuilder, né? Porque é por isso que a gente tá vendo cada vez menos bodybuilder em cima do palco. Mas aí a jogada de marketing foi justamente essa, né? Quando a gente chegou e disse assim, ó, a gente vai ter que fazer uma parada aqui que consiga viralizar isso aí, que o pagamento vai sair na horinha. Antes do cara descer do palco, quando ele chega no backstage, aí já tava lá o Pix. E Era. aí a gente conseguiu fazer esse modelo, né? Então, o modelo do início ao fim, é, eu, junto com Odilon, junto com Guilherme Cunha, conseguimos fazer todo esse aparato todinho das categorias, o overall no final, premiação do overall diferenciada, né? O overall recebia uma medalha maior E toda a galera foi premiada, e né? todo mundo foi premiado. Cada um sabia a sua colocação no overall. E todo mundo sabia a sua colocação no overall, que era o que eu queria fazer sempre, mas sempre que é muito difícil isso acontecer É. no campeonato é, que é com várias categorias, ranqueado demais, aí não tem como a gente fazer. Mas num campeonato como esse, que foi bem mais tranquilo, a gente conseguiu fazer dessa forma, né? E ficou bem massa, bem bonito, ficou diferente dos outros campeonatos, e é o que a gente vai tentar fazer para frente aí. Eu já apertei a mão de Tarcísio e a gente tá lá de novo no 2026. 2026 vem aí, né? É, Tem a é data rapidinho. já? Então, ele quer para agosto. O teatro ainda não foi fechado, mas ele quer 15 e 16 de agosto. E vamos ver se vai dar certo lá. Mas o teatro ainda não está fechado, né? A gente também não sabe se é viável aquele teatro, porque é um teatro muito bonito, mas não comporta, eu acho que não vai comportar a quantidade de patrocinadores que ali quer estar, Sim. tá? Às vezes o patrocinadores ele quer estar dentro da competição. E naquele hall lá em cima do teatro, dá para colocar. Só que quando tá todo mundo assistindo o campeonato,
a feira lá em cima, os patrocinadores ficam vazios, né? Então a gente vai É ter que dar verdade. mais pausas para poder a galera ir. E essas pausas é que matam o campeonato, porque a gente tem que pensar no atleta. O atleta tá lá sofrendo com fome, com sede, né, querendo ir embora, né, cansado. Cansado. Então a gente tem que pensar neles. Então uma feira junto com o campeonato, sabe? Integrada no campeonato, dava mais certo, porque o cara tava na feira e assistindo o campeonato ao mesmo tempo e dava mais certo. Mas isso aí a gente tá entrando em detalhes ainda no que pode acontecer. Quero já agradecer de cara aqui a Lucas Tenório e Gabriela, da Clique Mundo, Clica Clica Mundo, mundo. né? Para, parabéns pelas fotos, vocês são incríveis, né? É. Ajudando aqui ao Miloncast sempre. Todos os feedbacks são Sai com com as ela. fotos dele, né? Sai com as fotos dele. Então, valeu, Luquinhas. Tamo junto. Luquinhas tava com um brinquedo novo lá com um drone Um dele, drone era. ficou massa. Botou só o olhinho no drone e pronto. Foi. Acabou-se. Acabou-se o homem. Então vamos lá. Vamos embora. Primeira categoria. Bodybuilding Master. Bodybuilding Master. Abrir. Jogar para nossa tela. F11, né, Lu? Deu certo? Não. Acho que deu certo. Deu? Temos aí o 66. É o João Luiz. João Luiz. João Luiz veio com um físico muito bonito, né? Eu não me lembrava, não me lembro de João Luiz em palco nenhum, Também me lembro, não. né? Mas ele destacou muito nesse evento da PB Muscle. Ele veio bem definido, cortado, mas com muito volume de bodybuilder. Então, um cara que tem destaque aí para apresentar nas próximas competições com toda certeza. Ele que veio de um shapezinho rolicinho, né? O bicho era obeso, né? Era. Ele me mostrou a foto dele lá, ele era obeso. Então, quem puder seguir aí o João Luiz, segue o João Luiz para acompanhar a história de João Luiz. João Luiz só faltou, né, mais detalhe em perna. Veio com a perna muito hipertrofiada, mas faltou mais cortes. Mais cortes. Faltou, faltou um pouquinho mais de dorsal, mas o braço é muito bonito do João Luiz. Faltou um pouquinho mais de dorsal. A dorsal ela tem que vir mais para aqui para baixo. Então tem que ter cuidado nessa dorsal, João. E glúteos e posterior. Às vezes os caras não querem malhar glúteos. É. Mas é imprescindível, a partir de agora, imprescindível treinar glúteos, porque é o que faz a diferença. Inclusive, foi um que fez a diferença enorme no overall da bodybuilder. Foi a cadeia posterior e glúteos e a dorsal. Então, João Pode Luiz, treinar, né? João Luiz veio com a carcaça aqui em cima, ó, muito bem estruturada, veio bem definido, bem cortado, mas aí faltou o detalhe de coxa que realmente deixou a desejar aí nessa categoria, mas que se saiu muito bem. Infelizmente ele estava só, né, nessa Tava categoria, só. então já foi direto para o overall. Outra estrutura que a gente fez nesse campeonato foi colocar Master no overall, Overall. porque normalmente a Master não vai para o overall, né? É. E aí a gente disse assim, não, vamos botar o carinha pro overall também, que ele merece. Então, João Luiz foi pro overall nessa categoria aí. A segunda categoria da manhã, né, começou de manhã. O bodybuilder até 70. Aí tem um 7, Vinícius da Silva. Vamos lá, Vinícius da Silva, ele vem com a estrutura muito boa. Eu particularmente gosto muito dessa dorsal de Vinícius, né, ó. Dorsal bem bonita, bem encaixada. É. Veio com os cortezinhos de coxa. Os cortezinhos de coxa veio menor, né, do que a do 14. É Everton, José Everton. Veio melhor do que a do José Efton. As pernas do José Efton é sensacional. Mas primeiro nessa categoria a gente vê o volume. Então o volume da dorsal de Vinícius com Com Everton. Everton, com Everton.
A gente vê a diferença dos dois aqui, ó. Sim. O 22. Diego. 22 é Diego. Diego veio com volume, mas aí precisava cortar um pouco mais. É o que eu falo para vocês do vácuo, ó. O vácuo, ele atrapalha mais do que ajuda. O vácuo, Mostra o abdômen. o vácuo escondeu todo o abdômen dele, né? Além de esconder o abdômen dele, deixou ele altamente quadrado. Ele se preocupou no vácuo e esqueceu as outras coisas. De costas, o Vinícius mostra muito mais maturidade nas costas. Dá para perceber, ó. A abertura de dorsal tem que vir mais, né? A do Vinícius vem, mostra mais detalhe, maturidade de costas. Possivelmente essa pose aqui poderia ser melhorada, ele podia abrir mais essa dorsal na lateral. Não sei como é que ficou a pose dele. A cadeia posterior, né? Os membros inferiores de Everton é muito melhor do que todos, É. né? A gente vê detalhezinho aqui, o glúteo está quase fibrando, quase chegando onde era para chegar, o posterior também. Mas aqui não tem como, né, deixar esse cara passar com essa dorsal aqui em relação às outras duas aqui. De frente a gente percebe que Vinícius. o Vinícius tem um abdômen bem encaixado, a parte de ombro, o braço. O superior de Vinícius é muito mais superior, né, do que a dos demais. Então, levou pelo volume e pelo conjunto que conseguiu encaixar mais na categoria bodybuilder. Eu gosto de Everton na categoria Classic, né? Eu já falei isso a ele algumas vezes. Eu gosto muito dele na categoria Classic. Se ele nessa categoria aqui ele chegasse mais fibrado, mais cortado, eu acho que não tinha para ninguém nessa categoria, né? Se bem que na Classic tinha um monstro lá que estava muito volumoso e cortado ao mesmo tempo. Então essa foi a categoria bodybuilder até 70. Vamos para a próxima categoria. Bodybuilder até 80. Então, muito me impressiona esse volume muscular aqui, também pela altura dele, né? É um cara que não é muito, com uma estatura muito alta, mas esse volume muscular, essa coxa, o cara ter até 80 quilos é incrível. É. É incrível. Então, veio numa linha, né? O pônei. Eu conheço como pônei, gosto de chamar como pônei. Edson. Mas é Edson. Então, o Edson veio numa estrutura realmente bodybuilder. É esse cara aqui que é o bodybuilder. A cintura mais larguinha, sabe? A dorsal bem encaixada, a divisão de bíceps e tríceps. Olha essa coxa, o volume de coxa, né? Muito bonito. Bonito demais. O 65, Igor. também é um bodybuilder, mas eu ainda encaixo ele também na Classic. Ele tá naquela transição por causa do volume. Perceba que se a gente cortar ele aqui, ó, ele é mais volumoso em cima do que embaixo. Embaixo ele deixa um pouquinho a desejar no volume, mas tem uma braceleta linda de se ver, né? Falta um pouquinho mais de dorsal, mas quando o Igor, ele monta a pose de ombro, rapaz, o ombro é sensacional, o ombro desse moleque. Não sei se eu coloquei essa foto dele aí. E o 83 José Everaldo. é Verardo, não? Everardo. É Verardo, que aí digitaram errado. A José Everardo, ele chega volumoso, mas falta muito, José. Pose. Tem que treinar pose. Você tem muito o que mostrar, mas aí a gente não conseguiu ver porque você não conseguiu encaixar as poses no lugar certo. Fora que essa sunga aqui, José, ó, tá errada, tá? Não era nem para você estar em cima de palco, mas como era um festival ali, a gente permitiu que você conseguisse entrar e competir, né? Mas essa sunga aqui é sunga clássica, tá? Da Classic. Não é sunga bodybuilder. Então, não era nem para você ter entrado no palco se fosse outro campeonato. Você não entraria. Então, lembra disso da próxima vez. Próximo. Aqui tá a pose lateral, né? Você vê que ele muda totalmente aqui, ó, o Igor. Tá vendo?
ele sai daquele cara mais classic e entra na Na bodybuilder, bodybuilding. Tudo é questão de pose, né? né? Quando a gente fala. Então, ele entra na bodybuilder nessa pose. Olha como ele fica bonito aqui, ó. Então, olha o tamanho da largura dessa É. coxa. Mas aí o pônei veio cortando, diferenciando aqui, ó, glúteos de posterior, de anterior. O braço vem muito harmonioso, né? Já o José, pose, José. Não dá pra gente enxergar nada aqui, né? Esse ombro foi muito para trás. Faltou mais um encaixezinho aí. De costas, a gente percebe que o pônei está muito superior, apesar dessas dobrinhas aqui, ó, né? Mas essa dorsal linda, vai até lá embaixo. O glúteos fibrando. É. Posterior, ele marca, que essa foto realmente não evidenciou isso, mas ele marca. O Igor, falta muito de posterior e glúteos. Melhorar isso aqui, Igor. Além de pequenos detalhes aqui no trapézio e tudo mais. E o José tem que treinar toda essa cadeia posterior de glúteos e coxa. Próxima categoria. Bodybuilder até 90. Essa categoria aí foi uma categoria quase um overall, né? Então foi muito Foi. difícil da gente jogar essa categoria. Essa categoria é muito bonita. Os dois atletas estavam muito compatíveis um com o outro, né? Tu E gostou, não foi? eu gostei tanto dessa categoria que eu botei um pose-down Oh, para eles. Ficou lindo de se ver essa categoria aí. Muito bonita a categoria. Mas vem o 85. Vamberto. Vamberto. Vamberto tem a dorsal um pouco mais curta, por isso que esse abdômen dele fica mais avantajado, mais alongado, né? Você percebe que ele fica com a cintura bem amarradinha. Lembra muito, essa cintura aí lembra muito os antigos tempos de Rafael Brandão, né? Junto com a coxa. Ele tem muito volume de coxa também. Já o 16. Tiago. Tiago vem com um volume maior, dá para perceber o volume do Tiago, o bíceps bem separado do tríceps, né? Peitoral, vem com a dorsal mais embaixo, vem muito hipertrofiado os serráteos, o abdômen vem na linha de bodybuilder, que é o abdômen mais curto e mais largo, né? Juntamente com o volume de coxa, que é muito compatível dos dois. De costas, você vê que olha o quanto diferente é do cara, o braço dele, essa região do braço, tá vendo? Para o final da dorsal. Parece que não é dele isso aqui, sabe? Então fica um pouco estranho, porque a dorsal é muito curta. A dorsal tem que vir mais para baixo, como está de Tiago aqui, né? E a cadeia posterior de Tiago de glúteos marcou mais, posterior e glúteos. Esse glúteos aqui ainda precisa muito hipertrofia nele, não é muito compatível com o que a gente está vendo em cima. Então, o Thiago levou a melhor nessa categoria. Nessa foto dá para você perceber que o Thiago aparenta ser mais volumoso do que o O Vamberto. Vamberto. Apesar do shape de Vamberto ser sensacional. Sensacional. Parabéns aos dois atletas. Próxima categoria. Bodybuilder até 100. Bodybuilder até 100. Temos... Eu não tenho uma foto dele de frente, né? Pra gente ver o número aí. Mas diz o nome, que eu sei. É João Paulo e Edilson. João Paulo é esse aqui, ó. Edilson é esse. Então, o João Paulo, ele vem totalmente bodybuilder. É esse cara aqui que é o bodybuilder, né? Volume de coxa, glúteos, mas aí não marca tanto glúteos como o pônei marca lá, tá vendo? Mas o volume de coxa é sensacional. Ombro, braço, falta um pouquinho mais de tríceps aqui, ó, para ficar mais braço, É. certo? Aqui faltou condicionamento. No vira de costas você vê que aqui faltou cadeira posterior e glúteos, então faltou mais condicionamento. Aqui também marca um pouquinho a lombar, mas marcou de novo aqui a lombar, mas esse físico aqui é o físico bodybuilder que a gente procura em palco. É incrível como a gente conseguiu enxergar em
em quase todas as categorias um físico bodybuilder que é muito difícil a gente encontrar no Nordeste. Quando a gente vai ser árbitro no Nordeste, a gente encontra muito classic, em vez de bodybuilder. Próxima categoria. Bodybuilder acima de 100. Acima de 100 tem um 19. Michel. Michel é um cara sensacional, velho. Gosto muito do Michel. Acho ele muito engraçado na internet. Sigo ele. Vejo tudo que ele posta. Então, o Michel tem muito volume muscular. Muito volume muscular. Faltou condicionamento pro Michel. O 39. Eduardo. Eduardo, a gente já jogou Eduardo. Não sei se tu lembra. Ele é muito classic, né? Eu acho que ele na classic ele sairia melhor. Mais uma vez, Eduardo, outro feedback para você na classic. Só que tem que ajeitar um pouquinho essas posturas, né? Ele tem um bíceps aqui muito mais avantajado do que esse, ó. E essa dorsal, ela sai menos do que essa. Consegue ver? Consigo. Então essa dorsal aqui precisa... mas isso aí é postural, tá? Então ele precisa ajeitar isso aí. Porque na Classic a gente vê muito isso. Na Classic você tem que vir totalmente simétrico, né, e proporcional. De costas. Essa dorsal aqui é linda, né, não? Mas aí faltou muito condicionamento de glúteos e posterior. E o Eduardo, faltam mais detalhes, né, de trapézio aqui, ó. Mais detalhes de trapézio, mas vê com glúteos quase fibrando aqui e uma cadeia de posterior mais marcada. Então, pelo conjunto, acredito que Eduardo levou. Eduardo. Próxima categoria, Men's Physique. Men's Master. Temos aqui o Ângelo. O Ângelo, para mim, mais uma vez, é o cara que tem a melhor frente. Ângelo, né? Nesse evento aqui, eu percebi ele um pouco mais acanhado, eu não sei o que aconteceu, mas essa dorsal aqui dele não abriu de jeito nenhum, porque ele tem a dorsal bem mais bonita do que isso, ele consegue abrir mais, expandir mais essa dorsal, e aqui ele não conseguiu. O 71 Marlisson. é o mês que a gente procura. O Marlisson, é esse cara aqui, ó. O que tá faltando pro Marlisson é chapar mais esse abdômen. Esse abdômen dele. Tá muito alto, muito hipertrofiado. Ele tem que ficar mais chapado para dentro, Marlisson. Então tem que tomar cuidado com isso, certo? Mas é um mês que eu procuro. Peito largo e achatado, sem volume de peitoral. Como teve um atleta que o que ganhou na overall, ele tem um peito muito avantajado, muito volumoso, mas era o melhor físico. O ombro em desproporção com o braço é menor do que o ombro, dá pra gente ver aqui normalmente que esse cara é isso, né? E aqui temos o Samuel, o Samuca. O Samuca faltou volume muscular, tava muito detalhado, mas quando a gente vira de costas, faltou um pouquinho de costas aqui, ó, para Samuca. Precisava de mais volume. Gostei muito das costas de Ângelo, veio muito diferente do que a gente sempre vê. Vendo ele nos outros campeonatos. Nos outros campeonatos a gente vê essas costas bem mais lisas do que o normal. Mas dessa vez a gente vê alguns cortes, algum detalhe. Então isso quer dizer que ele está assistindo o Miloncast e vendo nossos feedbacks. E aqui é o Marlisson. O Marlisson vem com as costas, como eu falei para vocês, o que o mês pede, né? Então o detalhe vem até embaixo, dobrou um pouquinho essa lombar. Não pode acontecer isso, Marlos. Então dobrou um pouquinho essa lombar aqui, mas a dorsal bonita, o trapézio encaixado, precisa mais abrir essa dorsal para esse trapézio aqui sumir, ó. Essas duas bolas aqui sumir. Essas bolas tem que ficar assim, ó, mais larga para lá, para dividir. Ficar mais bonita a divisão do ombro com o trapézio. Então Marlisson leva essa categoria. Segundo, Ângelo. Terceiro, Samuca. Próxima categoria. Men's até 1,70. Temos o 25. Orlando. Orlando tem uns oblíquos muito hipertrofiados, Orlando. Tem que tomar muito cuidado com esses oblíquos aqui, ó. Certo? Para você não sair da categoria. Porque sua dorsal vem e logo em seguida vem um oblíquo. Então parece que você é quadrado do início ao fim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não gosto dessa pose. Quando você tem um oblíquo muito forte,
Normalmente pose de frente vai tirar toda da categoria. Então, o mais certo é pousar assim, ó, de lado, como 41 aqui. Pousar mais lateralizado, né? Tem um Sim. cara que faz muito isso aí, que eu acho que é um cara que tá nas próximas categorias, o número 11 aí, de outras categorias. Eu me lembro do número dele. Everton. Everton, número 11? 11, 11. né? Então, é, além disso, além desse oblíquo aqui, faltou um pouquinho de condicionamento. Então, precisa mais de condicionamento aqui para esses abdômenes virem até embaixo, o serrátil cortar. Então, tá muito flat, que a gente chama, né? Tá É. meio cheinho. O 15, Edson. Edson. Edson não. O 15, Robson. Robson. Robson, pose. Você tá fora da pose aqui. Se você colocasse uma pose melhor, você se sairia melhor nessa silhueta. Os ombros tá encaixado, mas falta mais detalhe, mais corte. Então, condicionamento aqui é o que eu digo para Edson, né, Edson? Robson. Robson, que é com o primeiro nome. Eu digo para Robson, número 15, condicionamento. Número 13, Eric. Eric. Tava mais detalhado do que os outros dois que a gente falou, né? O corte de Esse é abdômen vem. Eric Jerônimo. Eric Jerônimo. É. Então, aqui, perceba que o ombro não está em desproporção com o braço, é o contrário. O braço está grande demais para o ombro, então precisa melhorar essa linha de ombro aqui, ó, e ter cuidado nesse braço, né? O peitoral, ele precisa cortar mais em cima, certo? Vir na clavicular aqui, ó, certo? E da mesma forma, ó, tá vendo um oblíquo muito forte, esse oblíquo muito forte, aí a pose mais lateralizada vai melhorar esse físico aqui. E o 41, Eric Costa. aí eu não tenho nem o que falar, acho que vocês conseguem ver, eu vou até aproximar dele para vocês verem, né? O Eric veio dizendo assim, vim para ser o mais condicionado, e veio, mostrou o mais condicionado Bom. aí, Muito bom. sensacional. Além de ter a desproporção do ombro com o braço, além de ter o peito chapado, a porção do peito no clavicular ali, dá para dividir todinho ele aqui, ó, né? De costas, aí a gente tem aqui, ó, lembra do condicionamento aqui, né? Pose e condicionamento aqui, além de mais musculatura de ombro. Aqui da mesma forma, ter cuidado com esse braço, olha a largura desse braço aqui, é gigante esse moleque. E aqui a condição que a gente pediu para ele vir, ele veio. Próxima categoria. Mês até 174. Número 8. Daniel. Daniel foi pro curso de arbitragem, chegou lá dizendo assim, ó, é a minha primeira Foi a vez, primeira o vez que é que eu dele. faço? Né? Ele entrou e a gente vê, meu irmão, você é o mês. Perceba que ele é o mês que a gente procura também. Só que aqui, de novo o nome dele, Daniel. Daniel. Aqui, Daniel, você não pode apertar peito. Deixa o peito solto. Peito solto. Não joga o quadril para frente e as costas para trás. Ajeita mais essa pose mais para frente. Ele tá vendo que ele mesmo de frente, ele continua sendo mens, né? A dorsal saiu aqui e veio, porque ele não tem esse oblíquo muito hipertrofiado. O oblíquo dele é normal, né? Então, o ombro em leve desproporção do braço, então veio a caráter. Faltou pintar um pouco das mãos, que precisa pintar eles todos, né? E fazer a maquiagem de acordo com a cor que você se pintou. Quando a gente fala assim, na categoria Men's Physique, a beleza conta, Conta. né? Só que a beleza não é a beleza facial, né? São detalhes de beleza. O que é detalhe de beleza? Se você fez o cabelo, né? Para quem tem cabelo. Se você fez o cabelo, se você fez a barba, se você Conta fez muito. as unhas, né? Se você pintou os pés e as mãos, se você se maquiou de acordo, que fica um rosto muito branco, né? Saindo do tom de pele do que foi pintado, da tinta, e aí parece que você não teve esse cuidado de se parecer normal, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é o que a gente chama de beleza, tá? Incluindo também as vestes.
Então, as vestes bem cuidadas, sem tamelada de tinta e tudo mais. Número 4, Vinícius. Vinícius, condicionamento. Essa categoria pede muito condicionamento, muito condicionamento. Então, dieta, né? E treinozão pesado. Na próxima eu quero te ver melhor, viu, Vinícius? Número 38, Everton. Everton. Everton vem sempre macetado, né, velho? Everton vem Muito bem. sensacional. Dessa vez eu vi ele mais cheio. Da última vez que a gente jogou ele, ele veio muito, muito condicionado, muito. É a questão do Que abdômen. inclusive ele levou o overall, Foi. né? Na outra competição que ele veio bem mais condicionado. Então ele veio mais cheio, esse abdômen tá saindo muito, né? Fica muito alto esse abdômen. Quando ele vira de costas, os detalhes desaparecem. Aqui o 28, eu acho. Manuel. Emanuel. Emanuel, ele já tem aquele abdômen que eu falei para vocês. É bem alongado esse abdômen. A dorsal não saiu como era para sair, mas veio muito condicionado. O peito é para vir do jeito que tá aqui e ele tá muito condicionado aqui, ó, na lateral dá para perceber. Só que de costas ele perde um pouquinho para o Everton. Pra Everton. Everton vem sensacional de costas. Foi. Essa dorsal vem até aqui embaixo, abre tudo bonitona, marcada, né? E é outro detalhe que eu não sei se eu disse da outra vez, mas Everton usa tipo uma maquiagem para cobrir essa tatuagem. E muitas vezes essa tatuagem ela cobre também os cortes que ele tem. Então ficou meio liso ali. Deu Eu uma acho, passada, né? eu acho que ele estava muito melhor do que isso, porque eu consigo ver detalhes de risco aqui, ó, né, dos romboides aqui, que normalmente quando o cara tem isso aqui no meio tá bom também. Mas Sim. aqui a gente escondeu, a gente não conseguiu ver, não conseguiu acessar esse físico, não sei por causa dessa pomada que ele coloca aí, uma maquiagem para esconder. Não, não tem de esconder, não. Essa tatuagem, Deixa, não. né? Deixa essa É tatuagem para melhor. ver como é que tá. Se caso ela fique muito escura, é uma leve mãozinha de óleo ali, de brilho, para poder sair esses cortes que estão tão fora da tatuagem, né? Para ver se melhora. Então, de costas. É o Aqui ainda falta muito de costas, né? Pose também, condicionamento. E aqui dobrou um pouquinho, né? E faltou a abertura dessa dorsal. Eu acho que essa dorsal também ainda abre mais do que isso. Eu acho que falta só expandir essa dorsal que ficou meio curta, meio fechada. Próxima categoria, mês até um 78. número 70. 70. Alexandre. Então, Alexandre, ele foi no Jampa, não sei se você lembra dele. Ele subiu no Jampa, me lembro. Quando ele entrou nesse evento aí, eu disse, putz, o bicho escutou tudo que a gente falou. Ele veio com abertura de dorsal. Ele entrou bonito. Porque Ele ele não, tava ele, tipo então, no a Jampa dorsal ele, dele. ele entrava côncavo, né? A Ele se coluna dele. fechava todinho. Foi. Me E, lembro. e agora não. Olha como ele tá aberto, expansoso, né? Muito bonito. A postura dele melhorou muito. Não entrou tão condicionado como entrou No no Jampa. Jampa, né? Se ele tivesse feito essa postura no Jampa aqui, era outro negócio, eu acho, lá. Eu não tenho como dizer, mas só lá na hora. Número 76. Douglas. Douglas. O abdômen apagou um pouquinho de Douglas, quase o campeonato inteiro ali, quase a categoria inteira. A gente não conseguiu enxergar muito Douglas, mas Douglas tem um porte de ombro do jeito que a gente pede no mês. Um aporte de ombro muito bonito, muito encaixado, mas mês sem abdômen, Douglinhas, difícil, né? Tenta ver esse abdômen aí. 35. Gesiel. Jayzel, que ele pede para chamar assim, Jayzel. Então o Jayzel, ele vem, né, muito trincado, muito bonito, o Jayzel vem, muito encaixado, né? Abdômenzão bonito. Essas tatuagens valorizam muito o físico dele. Então, escolheu certo as tatuagens. O 11, É o Jameson Everton. Jameson. Aí é esse aí que eu tava falando, 11. Ele, Everton. Everton, Jameson. Jameson Everton. Então, o Jameson
Tem uma dorsal aqui, que vocês estão vendo aqui, uma dorsal sinistra de Jameson. Ele é um dos caras que tem o oblíquo muito hipertrofiado e ele gira muito esse lateral de corpo e ele consegue deixar isso aqui fino. Porque se ele ficasse totalmente de frente, ele sairia da categoria. Então ele sabe usar esse jogo de cintura aí, né? Jameson vem muito forte nesse campeonato. Já vi ele melhor, mas nesse campeonato ele veio forte também. O 30. Joanderson. João Anderson o tempo todo brincalhão, curtidor lá na pesagem. Mas quando eu vi ele em cima do palco, lá no backstage também, eu encontrei com ele, ele estava coberto, não vi. Mas quando ele entrou no palco, eu disse, eu não acredito que é aquele cara, não. Rapaz, que shape bonito, bem organizadozinho, a cor, tudo, tudo nos conformes. Gosto muito do braço de o João Anderson, né? Faltou um pouquinho do detalhe da maquiagem, João Anderson. A maquiagem tem que ser da cor da sua pintura. Normalmente acontece do cara se maquiar antes de pintar. Aí a maquiadora bota do tom da pele, aí depois ele bota um tom mais escuro, aí não tem como. Então, a maquiadora que fizer em você tem que dizer assim, ó, bota uns 3, 4 tons a mais do que o meu, que é o que eu vou ficar lá. 82. José Gabriel. José Gabriel, você é excelente, meu irmão. Além de muito bonito, muito bonito, né? Você é um cara que tem um físico muito encaixado para mês. Falta pose. Falta somente pose. Você posou totalmente fora da categoria, mais fechado, mais travado. E me lembra muito o físico lembra muito o físico e as poses também, que falta melhorar a pose, do nosso vereador Tarcísio Jardim, quando ele competiu. Então, Tarcísio é um cara bonito também, né? E esse shape aqui é muito parecido com o de Tarcísio, mas ficou fechadão, quadrado. E aí não dá para ser na mesa. Número 5. Arthur, precisa mais de maturidade nessa musculatura. Continua treinando forte, pesado, né? E vir mais condicionado. Precisa desses abdominais até lá embaixo, Arthur, ó. Tá vendo que tem alguns aqui, desse lado fica faltando. Então, peitoral não se fecha também, Arthur. Esses ombros tem que ficar mais afastado um do outro. Não tenta fechar esses ombros, tá? Essa dorsal tem que sair também. Deixa eu botar aqui agora a próxima pose, que é de costas. E aí a gente vê, ó. Tu lembra? Leandro, é? Alexandre. Né? Alexandre. Ainda fica meio fora de esquadro, tá vendo? Um ombro mais elevado do que o outro, aí por isso que fica meio arredondado essas costas que não era para ficar. Falta mais detalhe de costas também. Quando você pegar essa manha aqui, ó, você vai longe, irmão. É muito bom o seu físico. Aqui, faltou detalhe de costas. O Geisel entra com o ombro muito encaixado, muito hipertrofiado, diferenciado do braço. Falta um pouquinho mais de detalhe nas costas. O Jameson veio mais cortadinho, apesar de ter dobrado aqui na lombar, mas veio mais detalhado de costas. O Anderson, né? João Anderson. Veio bonito também, detalhado, o corte vinha até lá embaixo. Bonito também. O Gabriel. Faltou detalhe de costas, tá vendo? Toda a estrutura de costas de detalhes tinha que ter aqui. E o Arthur não fecha aqui, Arthur, ó. Sabe? Expande. De novo, expande. Para poder você ficar mais largo ainda. Próxima categoria. Mens acima de 178. Temos o 27. 27, Alisson. Alisson parecia que estava esperando água de coco, né? Alisson, você está sendo julgado o tempo inteiro, Alisson. Então, abre esse dorsal. Sabe? Normalmente, se você colocar os dois braços aqui na cintura, você fica menor. Então, por isso que os caras deixam só um, ó, só um. Quando você bota dois braços na cintura, você fica menor. Liga? Então, parece que você é menor. Então, você tem que abrir, né? Ou deixa sem os braços, como o Rakan aqui, ó. Ou deixa só um braço
encostado na coxa, certo? Não escondendo o número, né? Para expandir mais essa dorsal. Precisa mais de músculo, número 27, de novo o nome dele que eu... Alisson. Precisa mais de musculatura no ombro e no braço, Alisson, para poder se encaixar mais na categoria. Aqui é o Felipe, se eu não me engano. 62, Felipe. Felipe, a gente já jogou ele várias vezes, Felipe. Foi. Felipe, esse abdômen tem que ser para dentro, irmão. Falta um pouquinho mais de detalhe nesse abdômen aqui, ó. Certo? Além daquilo que a gente falou na outra categoria. É bonito de ver quando o cara tá mais cortado na parte de cima do peito, não no meio, certo? Então, esse abdômen aqui tem que ser consertado. Ele não pode ficar para fora, porque senão ele fica com essa bolsinha aqui embaixo, ó. Essa bolsinha aqui, tá vendo? Essa bolsinha aqui, ó, ela não pode existir. Tem que ficar assim, ó, para dentro, travado, certo? Ele tem que ficar, ó, como se o abdômen fosse uma seta e ele fosse para baixo, certo? Fechando em um triângulo para baixo. Aqui a gente tem um Rakan. Rakan é um especialista nessa categoria aí, né? Campeão várias e várias vezes nessa categoria. Veio com um volume muito bom. O peito de Rakan é um peitoral que eu costumo não gostar no mês, mas ele tinha o melhor físico do campeonato, realmente, não tinha como, né? Aqui tá Pedrinho, amigão, parceiro. Parabéns, Pedro, pelo melhor físico que você já colocou, pelo que eu vi, né? Físico que eu já joguei seu. Então, Pedro vem muito detalhado no serrátil, abdômen. O peitoral de Pedro é o peitoral que a gente procura, esse peitoral aqui do mês. O ombro vem encaixado, o braço precisa de um pouco mais de volume de tríceps. Precisa melhorar esse tríceps. E o 21, Paulo. Paulo também veio muito condicionado, muito encaixado, mas parecia que não queria estar ali, né? Sempre que eu olhava para Paulo, ou ele estava relaxado, ou ele estava assim, numa posição tipo mais confortável, que o mês, apesar de ser com a carinha bonita e feliz, ele não pode ser confortável, né? Ele tem que ficar em extrema contração o tempo inteiro. Aí de costas, temos todos aqui. O Rakan realmente sobressai muito de costas, né? O Felipe se mudou para cá. O Felipe saiu daqui e foi para cá. O Felipe precisa dessa abertura maior de costas, de dorsal, ó, certo? E o Pedrinho, ele não conseguiu abrir. Tá vendo que ele fecha essa dorsal aqui? Fechou aí. Essa dorsal ele abre e essa aqui ele fecha, né? E aí até eu chamei ele pro confronto. Eu acho que eu chamei ele pro confronto com esse aqui, não foi? Como é o nome desse aqui? 21. Eu sou péssimo em nomes. Paulo. Fisionomia eu me lembro, mas nomes. Então, se eu não me engano, fizeram um confronto deles dois, Pedro e Paulo, para saber quem é que ficava em segundo e terceiro aí. E ele conseguiu abrir essa dorsal do jeito que era para abrir. Eu não sei se ele estava com medo de bater no Felipe. Isso aqui não pode existir. Você não pode se prejudicar por causa de um atleta no lado. Tá do lado. Esse palco aqui, para quem conhece esse palco, velho, é gigante, enorme. Pode abrir. Então, ou você levanta a mão lá pro árbitro, o árbitro vai entender que você quer mais espaço e ele vai abrir espaço para você, sem problema nenhum. Tem uma árbitra aqui de palco, que é a Caroline Gleice. Parabéns, Gleice, pelo trabalho que você fez também no palco. Excelente. Precisa afiar um pouquinho algumas coisas, mas a gente tá detalhando isso, viu? Você é a segunda vez que ela tá no palco com a gente, né? Então, excelente árbitra de palco. E eu gosto assim, maior do que os homens. A mulher é maior do que os homens. Fortuna ela é. Aí, ó, que eu falei pra vocês do confronto, isso. O confronto foi justamente com esses dois. Aí ele conseguiu abrir, mostrando que ele tem mais detalhes de dorsal do que o Paulo. Né? Próxima categoria. Fit Model. Fit Model. Temos aqui a 001. Bárbara. Bárbara veio como a categoria pede, né? Bonitinha, elegante,
não cortou a perna onde era para cortar, se bem que ela tinha muito músculo, mas ela se segurou para não cortar a perna. Ela só marcou onde era para cortar o joelho, que a Fit Model pede justamente só essa marca do joelho na coxa. O ombro veio encaixado, né? O abdômen não veio marcado de abdômen, mas também não veio protuso, né? E as costelinhas aqui dá para ver que ela tá na dieta. Já Maria da Penha. Maria da Penha, o biquíni não tá tão adequado para Maria da Penha. Ela deixou um biquíni. Eu não gostei desse biquíni, não vou mentir aqui, né? Não sei, não caiu bem nela, esse biquíni. Faltou um pouquinho mais de condicionamento, tem um pouco de volume nessa parte de baixo do abdômen. As coxas também estão volumosas. Eu não sei se ela Pose entendeu também, errado a né? categoria. Sim. E pose. A pose da Fit Model é essa pose aqui, ó. Certo? Aí ficou posando como biquíni, né? Biquíni normal e não essa pose. De costas a gente vê que, apesar dessa pintura aqui manchar um pouco, né? Ela se sai na frente da Maria da Penha, até porque se mostra mais sequinha, mais condicionada do que a Maria da Penha. Essa região da cintura aqui, ó. Certo? Então, parabéns às duas que participaram da categoria Fit Model, é uma categoria nova e que a gente sempre vê agora atletas em cima Sim. do palco, né? Travando batalhas nessa categoria. Vamos agora para biquíni. Biquíni até 1,60. Só tinha ela, né? Só. Análise. A Analice veio. A Analice também competiu no Jampa um tempinho atrás. Ela veio menos condicionada que ela veio no Jampa. Ela veio um pouquinho mais cheia, né? Mas ainda veio dentro da categoria. Faltou, Analice, melhorar esse abdômen. Eu sei que é difícil você competir em uma sequência de competições. É muito difícil isso acontecer e deixar o shape sempre competitivo. Então, a Analice veio marcando, né? Marcava aqui na divisão do glúteos, marcava a coxa. Ela tem um ombro muito bonito, muito encaixado. Não sei se vocês lembram dela, se vocês voltaram aqui um vídeo atrás, no podcast, a gente tava falando dela aqui, vocês vão ver a diferença do glúteos dela lá e a diferença do glúteo dela aqui. Eu me lembro muito bem. Ela tinha um glúteo bem mais marcado, né, do que... Dá pra ver hein, que ele tá quase saindo, né? A marcação. A marcação tá quase saindo, mas o físico passado dela foi o melhor físico dela. Esse aí ela deixou a desejar um pouco no físico. Próxima categoria. Biquíni até 1,65. Aí a gente tem vários detalhes para conversar sobre essa categoria biquíni, né? Excesso de brilho atrapalha muito no acesso ao seu físico. A gente não conseguiu entender isso aqui, ó, né? A pose é essa aqui, ó, e essa, não essa, tá? Pose biquíni é essas duas aqui, ó. Essas duas são pose biquíni. Essa aqui falta um pouquinho de ajuste na pose. Tá muito volumosa para biquíni, mas a gente não consegue enxergar corte por causa de muito brilho. Tem que tomar cuidado com isso. Brilho é bom, mas aí você vai ter que igualar com a luz que está no palco. Às vezes você igualou com a luz que está no backstage. E a gente não E aí, a luz que está no palco é que tem que ser referência, não a luz que está no backstage. Certo? Então aqui a 26 é a Suévia. Não me lembro de ter jogado Suévia nenhuma vez na minha vida, mas veio com um físico muito bom, bonito, né? É difícil chegar num físico como elas chegaram aí. Então, só de subir, elas estão de parabéns, com certeza. Aqui, não consigo ver o número dela. Jaiane. Jaiane. Veio, não sei o que aconteceu com Jaiane, a gente precisa saber o que aconteceu. Jaiane veio com a pintura totalmente manchada. Tava muito manchada. Muito manchada.
De muitos coxa a gente precisa é, para ver mais. tem um pouquinho de falha em pele na região abdominal. O abdominal não cortou também, como era para cortar. Falta um pouquinho de musculatura no ombro. E aquele detalhe que eu falo para vocês de beleza. Beleza é isso aqui, ó, né? A gente não vê beleza em rosto. A gente árbitro não vê beleza em rosto. A gente vê beleza em tom de pele. Tá vendo? Aí a tinta, o tanner que a gente chama, né? Vê, a gente vê beleza em biquíni. Muito bonito os dois biquínis. Só que quando ela vira de costas, a gente percebe aqui que o biquíni tá todo manchado de tinta, Show. né? Esse biquíni manchado de tinta, isso significa beleza, certo? Outro detalhe importante aqui nessa categoria, deixa eu ver se eu me lembro. Sim, aqui, ó, os pés. Tá vendo que ela não pintou os pés? Então essa pintura não nos pés aqui, ó, E fica uma coisa. aí se torna estranho e É, se torna, pro nosso ver, árbitro, feio. O feio é isso, tá? A beleza é isso. Não é você tem, não prestar não prestar atenção. atenção nesses detalhes aí, certo? Além de vocês meninas, eu sei que é muito difícil vocês competirem. Às vezes não tem ninguém para ajudar vocês, né? Os homens não, porque os homens eles podem subir todo melado, menos na men's, né? Mas na bodybuilding, na classic, eles podem subir do jeito que eles fizeram, porque ele não é do Hall Fitness. Todos do Hall Fitness têm essa questão de beleza. Então, a mão não pintada na parte de dentro, por exemplo, entendeu? Às vezes a gente vê a mão delas toda manchada, porque elas mesmo se pintam, entendeu? Então, não pode manchar essa tinta. E a gente tem lá no evento, todos os eventos que a Nordeste Legends está, tem uma pessoa da pintura Da pintura. dentro do evento. Então, Retocando pintura. retoca a pintura, faz tudo certinho. Isso aqui não iria acontecer se ela tivesse pintado com a pintura que estaria no palco, que estaria no backstage, a pintura do evento. Porque a gente é muito criterioso com a pintura do evento. Só vai para os nossos eventos quem realmente sabe pintar e sabe discernir o que está feio e o que está bonito. Inclusive, se isso aqui, ó, se tivesse passado também por lá, ele ia dizer, ó, tira isso aí que a tinta lá, porque antes de todo o campeonato, eu chamo o pintor, bato a luz e digo, ó, se botar muito brilho vai sair errado, né? Se botar pouco brilho vai sair errado. E aí a gente alinha tudo, a gente afina lá para ele jogar isso lá no público dele lá que tá pagando a ele para fazer a pintura, Para o atleta certo? não Para o atleta não sair prejudicado de forma prejudicado. alguma. Então ele é beneficiado com essas dicas da arbitragem. Aqui de costas você vê que marca, ó, bonitinho, sabe? Mais uma vez, e a pintura ela Aí entrou e sentou. mais uma vez ela passou brilho no corpo todo, aí ela deve ter sentado em algum lugar, que aí o brilho saiu só na parte do glúteos. Isso dava para perceber nitidamente É. pela arbitragem. Isso pode esconder detalhes seu, que a gente poderia ver e a gente não conseguiu ver, né? Aqui está muito mais condicionada, né? E aí veio a gotinha lá, não é muito profunda, que a biquíni não pede uma gota profunda. O posterior está riscadinho aqui, bonitinho, né? E aqui é o que eu falei para vocês, ó. O biquíni não deu certo também com ela. O biquíni muito grande para ela. Aí fica dobrando nessa parte. E se vocês, não sei se vocês conseguem perceber, mas está manchado de tinta o biquíni também. Tantas dobrinhas de tinta. Tá. E isso, de certa forma, vai tirando pontuação da atleta e prejudicando ela, né? Nessa categoria. Próxima categoria. Biquíni até acima de 1,65. Biquíni acima do 65, a gente tem a 64, Sara. que é Sara. Sara é uma gigante, né? Sara É. muito alta, Sara. Inclusive tem uma foto aí que viralizou, que é ela e o pônei, É um bom. olhando pro outro, né? É. É um pônei bem baixinho, parecia um anãozinho. Então, Sara veio. Faltou um pouco mais de condicionamento, Sara, para poder ficar bem mais classificada. O glúteo veio muito redondo e a biquíni pede um glúteo menor e mais condicionado, né?
mas veio uma condiçãozinha boa nas costas, ela tirou o cabelo, dá pra gente ver. E no mais, biquíni bonito, bem alinhado, bem pintada, né? Desfile impecável. Ela sorria, aqui ela tá com a cara fechada, mas ela dava um sorriso bonito, era bem simpática, a Sara. Parabéns, Sara. Preciso te ver mais vezes em palco. Não, não deixa isso pra lá, viu? Você é um excelente atleta. Próxima categoria? Wellness Master. Wellness Master. Então, o Wellness tava muito acirrado essas categorias Wellness. Então, o Wellness Master a gente vem Mari, com Mari, que é manhã. Manhã veio mais condicionada do que no Jampa. no Jampa. Lembra dela no Jampa? Lembro. Ela veio condicionadíssima. Até a pele aqui dobra, que ficou bonito aqui. O glúteo sai bonito. Só que manhã ela precisa ter mais quadríceps. Ela precisa mais volume de quadríceps para poder esse joelho não ficar todo redondo aqui, ó. Ele precisa ter essas covas aqui entrando, esse Vzinho entrando no joelho, saca? Então, mas essa parte superior dela é isso aqui que a Wellness pede. Só precisa um pouquinho mais de puxar, né, esse abdômen nessa região aqui, ó, para ele não ficar. Ele vem seco, aí dá uma lombadinha e desce. Ele precisa vir seco e mais para dentro, certo? Aqui a gente tem a 79, que é a Amanda. Amanda Medeiros. Eu conheço como Amanda Cordeiro, mas eu acho que aí tá Amanda Medeiros, né? Amanda Medeiros. Amanda Medeiros lá de Patos. Ela veio muito encaixada na wellness aqui em cima. Faltou detalhe de abdômen. O abdômen de Amanda, ele some. Não sei o que acontece com o abdômen de Amanda, mas ele some. A gente não consegue enxergar uma dobra aqui, um gominho aqui, um quadradinho na Amanda. Ela sempre vem muito bonita, muito bem maquiada, cabelo impecável. O biquíni, cada vez que eu vejo a Amanda, ela tá com o biquíni ainda mais bonito. Não sei o que danado essa menina tem. Eu não sei de quem é esses biquínis também, né? Onde ela Mas compra tá esses muito biquínis, bonita. mas sensacional esse biquíni, tanto o dela como o da próxima atleta aqui, que é a É Carla. Carla com K, né? Carla com K. E o quadríceps de Amanda vem muito hipertrofiado, muito bonito o quadríceps de Amanda, ó, né? Muito encaixado. Aí a Carla, o superior de Carla não tem para onde negar, meu irmão. É muito bonito. Só que ela precisa abrir esses ombros, alargar essa dorsal para esse trapézio aqui, ó, sumir. Olha esse trapézio como já tá saindo da categoria. Tem que ficar mais reto assim, ó, Carla, para esse trapézio não aparecer tanto. Se você fechar esse trapézio, ele vai pipocar você ali, vai deixar você fora da categoria. O abdômen de Carla também veio marcando bonito, veio todo riscadinho, né? Faltou volume de coxa, de quadríceps. Quando a gente vira elas de costas, a Amanda se sobressai muito na categoria, por causa do glúteos, né? O glúteo vem e forma uma gota. Muito bom esse posterior de Amanda. Da última vez que eu vi ela em palco, há um pouco tempo atrás, um pouco tempo, não, muito tempo atrás, ela veio muito redonda, muito cheia, e agora ela clicou na categoria. É isso aí, Amanda. Só precisa consertar esse abdômen. Só o abdômen agora. Só o abdômen. Precisa hipertrofiar esse abdômen para poder ele aparecer. Manhã ela consegue fechar aqui as costas, né? Fica bonito, fica todo travadinho. O glúteo vem bonito, encaixado aqui, ó. A cadeia posterior tá arriscando também um pouquinho, né? E aí a Carla, ela era muito definida, né? O trapézio a gente vê que ela tem bastante trapézio, mas o glúteos não chegou onde era para chegar. Na verdade, é muito estranho o glúteo da Carla. Até ela andando, a gente percebe que tem alguma coisa ali que Tava muito não é normal. Então, grande. estava muito grande, muito cheio o glúteo da Carla, e a wellness não precisa ter não é para ter esse glúteo muito cheio, ele precisa ser mais seco aqui na lateral, Carla. Então ele tá cheio aqui em cima, ó.
Então, essa parte de cima aqui, a gente tem que rever isso aí. É. A pose também. Se você dobrar menos esse joelho aqui, vai sair mais essa cadeia posterior e o glúteo vai marcar mais. Próxima categoria. Wellness até 158. Temos a 2, que também é Amanda. É Amanda, Amanda o sobrenome. Moraes. Amanda Moraes. É a mesma coisa da outra Amanda? Não, é Amanda Medeiros. Ah, Medeiros. Medeiros e Moraes. Então, Amanda Moraes, ela veio... Ela é uma wellness, bem encaixadinha, bonita. O quadríceps vem sempre bem alinhado, arredondado. Esse abdômen dela é sensacional, bem côncavo, né? E vai até o final, do jeito que ele tá. O ombro vem encaixado, sabe? Ela sabe posar, não é à toa que ela é árbitra, uma excelente árbitra. Então, ela vem bem aberta, diferente de Sheila, né? Sheilinha, ela fecha, não sei se você consegue perceber, mas ela fecha o ombro e ela fica sem pescoço, né? Porque ela fecha o ombro, ela recolhe esse ombro que está atrás, ela joga para frente. Ela não abre, não expande, ela fica menor. Então, parece que o tronco dela se alongou, porque ela Sim. fica sem pescoço. Então, tem que prestar atenção nisso, Sheila. O abdômen de Sheila vem também bonito, bem encaixado, o quadríceps vem encaixado, mas a diferença acontece aqui, ó. Certo? A diferença acontece aqui. As duas de frente, elas estão sensacionais. Mas de costas, a Amanda vem com um corte mais avantajado, dá para perceber mais o corte de Amanda, apesar de Amanda ter muito volume de glúteos em cima, né? E aqui, Sheilinha precisa desse volume, mas precisa cortar mais, detalhar mais esse glúteos aqui embaixo. Além da cadeia posterior, que a Amanda também veio liso, ó. Tá vendo? O posterior de Amanda veio bem cheio. Tá quase igual, só a diferença aí é a gota do glúteo, né? A gota do glúteos. Aí, os treinadores também têm que prestar atenção nas atletas quando elas forem entrar lá, eles dão uma olhada justamente nessa parte da pintura da glúteos, como o glúteos está cheio, ele cola, né? E quando ele cola, ele marca aqui, ó. Vou tentar chegar perto para você ver. Aí fica uma marcação bem mais escura, tá vendo? Então tem que prestar atenção nisso, os treinadores, para poder dar uma passada de uma buchinha aqui da pintura para poder espalhar essa tinta. Mais a tinta. Ela vai entrar mais uniforme. Isso acontece muito quando elas estão normal de pé e soa um pouquinho, aí fica assim. Mas aqui dá para você perceber, o glúteo de Amanda está bem mais condicionado do que o glúteo de Sheila, e foi isso que tirou Sheila do overall. Percebe o que eu falei aqui, ó, do pescoço fechado? Se ela deixasse mais aberto assim, ó, ela se sairia melhor. E aí os cortes de Amanda vêm até em cima, né? Amanda é sensacional. Cheirinha, falta um pouquinho mais de detalhe nessa coxa também. Próxima categoria. Wellness até 165. Wellness até 165. Aí temos aqui Mariana. Mariana sempre vem bem encaixada, bem bonita. Mariana. Tem um volume de perna muito bonito, muito bom. Vem sempre muito condicionada, um abdômen bem côncavo. Vem até o final. Abertura de ombro. Bonito. Temos a 61. Érica. Eu já joguei Érica no passado, se eu não me engano. Ela não me é estranha. Não sei se foi nessa categoria, mas Érica veio muito forte na parte superior, né? Tem um ombro muito bonito, o braço muito forte. O quadríceps vem encaixado, faltou mais condicionamento, né? Principalmente na parte do abdômen e quando a gente virar de costas no glúteo também. A frente mais impactante para mim foi a da Enali. Uma frente muito bonita, muito encaixada, né? Serráteos bem aparentes. O ombro estava muito condicionado. A gente via que ela estava muito condicionada. Inclusive o corte de coxa, volume de coxa. Ela subiu no jumpa também, foi? Subiu no jumpa também. Aqui é a 86. Alessandra veio também muito condicionada, muito encaixadinha, bonito. O quadríceps de Alessandra é muito, os ventres meio arredondados, muito bonito também,
né? O mal de Alessandra é somente esse tamanho aqui, ó, de abdômen, né? Não sei se é por causa Da pose da também, né? pose, né? Que tira ela aqui. Além do trapézio aqui, ó, se saindo demais. Ela tem que jogar essa dorsal para fora aqui para poder esse trapézio sair. Ela joga a dorsal para fora, esse trapézio sai e possa ser que jogando essa dorsal, essa cintura, né? Esse abdômen todo, ele diminua por causa Diminui. da dorsal. É, Que a dorsal vai abrir aqui, ó, como abre das meninas e aí sai. Aqui tá Sandra. Sandra, que casou nessa categoria, né? Foi. Então, já de parabéns, Sandra. E aí, como o noivo foi bem apressado, né, naquele momento ali, Não esperou, não não. esperou, aí eu disse, não, vai ter que ser agora. Eu acho que ela já viu, né? Não tem como ser mais Ele surpresa. apareceu logo, Ele né? apareceu logo entrando no palco. Então as meninas teve que ficar lá olhando de madrinhas, Tu né? colocou elas com É, madrinha. eu já chamei ela para ser madrinha, elas ficaram lá de madrinha, olhando o casamento. Então Sandra veio mais condicionada. Ó a pintura de Sandra como veio diferente da que Muito veio no mais. Jampa, né? Não ficou mais bonito aí? Então uma pintura muito bonita, muito bem feita essa pintura aqui. Parabéns a quem pintou, não sei quem pintou, mas parabéns, veio do jeito que a, a pintura é para vir, muito encaixada. Melhorou, ó como melhorou o shape dela, né? Achei que foi. Melhorou muito o shape dela. Então o quadríceps cortou mais, o ombrozinho marcou bonito. Então quando a gente vira de costa é que a gente separa. Todo mundo, ó. Aqui, Mariane. Mariane, veio com glúteos é, bem condicionado, o posterior bem condicionado. Ela tá um pouco inferior à atleta. Eu acho que essa daí. Aí Deixa eu eu ver aqui. É 86. 86. Alessandra. Ela veio um pouco inferior à Alessandra. A Alessandra está um pouco mais cortada, tá vendo? No posterior. Mas o conjunto da Mariana se sobressai pelo volume muscular, pelo condicionamento de abdômen, se sobressai, certo? Aí aqui temos a 61. Érica. Érica precisa mais de condicionamento. Tá muito bom também. E aí a minha decepção foi De Enale, não foi? Enale, que quando eu pensei que ela ia virar de costa, ela ia botar todo Foi. mundo no lixo. E aí ela ficou mal condicionada no glúteos e posterior, né? E aí Sandra. a Sandra precisa entrar um pouco mais no detalhe, Sandra. Mais detalhezinho ali, você tá dentro dessa briga aí fácil, viu? Você tem um shape incrível, incrível. Parabéns ao treinador de Sandra, Acho que é o menino, ao marido dela. sim. Não sei, Que tava com ela no backstage. pode ser ele. Mas É ela é um excelente personal treinador. também, né? Ele é um excelente treinador também. Gosto dele. Então tá aí. A categoria foi essa. Acho que todos os feedbacks aqui foram dados. Vamos para a próxima categoria, que é a Roberta Suelen. O Elnis Né? acima de 165. O anos acima de 1,65, a gente não conseguiu uma foto nítida da Suelen de costas. A gente conseguiu ela se movimentando. Mas na overall, ela tá na overall, a gente tem uma foto dela se movimentando. Então vamos lá. A Roberta, ela, como sempre, vem com um volume absurdo, né? É descomunal o tamanho da coxa dessa mulher. Muito forte, muito empoderada esse quadríceps. O glúteos vem encaixado, bonito, mas a parte superior, né, também é inferior, mas a parte superior tem que vir mais hard. Ela sempre vem um pouco mais cheia na parte superior. E ainda não consegui ver a Roberta com a parte superior seca e definida hard mesmo. Sabe, eu preciso ver ela assim, dessa forma. Se ela fizer isso dessa forma, ela não tem ninguém para ser batida, porque o volume muscular dela é enorme. É enorme. Ela pode fazer a dieta aí sem medo de perder volume, que ela vai embora sem perder volume. Então, vocês percebam aqui, ó, que até na pegada da mão dela, ela consegue marcar o abdômen por estar tão cheia na parte superior.
Tão cheio que eu digo, viu, gente? Não é porque ela é gorda, não. Eu tô dizendo que ela tá cheia porque o volume da categoria pede muito mais hard do que ela tá aí. Então, Roberta, ombro, mais braço, né? Além de vir mais hard nessa região aqui, ó. Essa região aqui tem que vir para dentro. Ele não pode vir dar essa lombadinha aqui e ir para baixo. Essa forma que Roberta chegou aqui é a wellness lá de trás. A antiga wellness era isso aí. Uma menina mais dessa forma, sem marcações profundas. E agora, infelizmente, a wellness vem com um, uma pegada mais hard, mais dura, então é difícil de Roberta chegar. Eu acompanho a Roberta desde quando ela era de menor de idade, né? Faz muito tempo que eu acompanho a Roberta, muito tempo mesmo, né? A gente é amigo, mas eu nunca consegui enxergar a Roberta da forma que era para ela entrar aí, que é mais dry. Ela tem que vir muito dry. Se ela não vir dry, ela não vai vingar assim do jeito que eu quero, desejo e imagino que ela possa vingar. E vamos agora para o Classic. Classic Master. Classic Master a gente tem aí acho que é 17, É Flávio. Flávio e Leonardo. Leonardo, sem sombra de dúvida, é um cara que veio, melhorou muito, bastante. Parabéns, Leonardo, pelo que você apresentou. Gostei muito de ver o que eu vi, certo? Vem com uma bolsinha aqui, tá levando um camelbackzinho para casa aqui, ó. Vem com a bolsinha do camelo. Muito bonita essa posterior dele. O glúteos, né? Vem com uma parte superior muito condicionada. Dá para perceber que o cara fez a dieta aí certinho. O 17 é o Flávio. Flávio. Precisa mais pose, Flávio. Você veio cortado também, muito definido, mas precisa de pose para conseguir a gente enxergar mais o que a gente precisa ver, além de muito brilho, que isso possa ser que se atrapalhe pela qualidade da luz do palco. No posterior, quando vira de costas, a gente vê que falta mais condicionamento para o Leonardo. Leonardo? Flávio. Flávio. Para o Flávio. Condicionamento para o Flávio. Enquanto ao Leonardo, ele veio condicionadíssimo. Olha esse glúteos, olha esse posterior. Pai, sensacional. Parabéns, Flávio. Muito obrigado por você ter apresentado esse físico lá. Eu fiquei muito feliz de ter te visto. O evento ficou muito engrandecido com esse shape aí. Pode ter certeza absoluta. Parabéns. Leonardo, parabéns. Olha isso de frente. Muito bom. Próxima categoria. A Classic até 1,70. 63. Antônio Marcos. Antônio Marcos, ele tá quase um bodybuilder aí. O volume se sobressai aos cortes. Então precisa de mais condicionamento. Antônio Marcos. Antônio, precisa mais de condicionamento. Além de poder fazer esse condicionamento valer a pena, porque é volume muscular demais aí nessa coxa. Aqui o 36. Matheus, condicionamento também, Matheus. Lembra que essa categoria Classic pede cortes profundos. Então, cortes profundos precisam ser mostrados. O 89. Felipe, apesar do volume muscular ser menor, veio cortadíssimo esse quadríceps, ou esses vastos lateral e medial, ou esse sartório que vem lá de cima. Lindo de ver. Parabéns ao Felipe. O 9. Rômulo, precisa um pouco mais de dorsal. Você tem muito braço, e aí o abdômen fica muito longo, porque a dorsal ela não vem mais, não abre mais. Se essa dorsal abrisse mais aqui, ó, aí esse abdômen não parecia que ele vinha do peitoral. Além de musculatura no peito, você precisa treinar mais esse peito aqui para poder ficar mais volumoso e se sobressair mais. Mas os cortes também estavam muito profundos e muito encaixados na categoria. O 3. Breno é muito fortão, né não? Breno é o tamanho desse braço, olha o tamanho desse bíceps, lindo, encaixado. Olha esse quadríceps aqui, muito volumoso também. Precisa da mesma coisa, Breno. Volume de dorsal, para poder a dorsal sair bem arredondada aqui embaixo, e mais condicionamento. E o 23. Lucas. Vamos para Lucas. Lucas precisa de condicionamento, além de musculatura. Trabalhar essa musculatura para amadurecer mais essa musculatura,
porque tá muito verdinho ainda. A gente vê separações musculares, né, como bíceps, peitoral, quadríceps, mas a gente não vê esses cortes profundos que a gente precisa ver. Então, faltou esses cortes aí de condicionamento. No posterior, a mesma coisa. Vamos lá, ó. Condicionamento, músculo e condicionamento, veio muito bem condicionado, muito encaixado. Aqui, muito condicionado, faltou essa dorsal vir mais embaixo, como a gente falou. Aqui precisa abrir mais esses cotovelos, está muito fechado para frente. À frente, assim. Se ele abrir mais, ele vai ficar maior. E aqui, musculatura e condicionamento. Próxima categoria. Classe física até 174. Classe física até 174, aí a gente vê que a pedrada aí, né? Gustavo. Gustavo, ele sempre vem muito forte. Um dos últimos eventos que Gustavo apareceu, Ele carregou ele, tudo. Levou tudo. dos últimos eventos, Nos né? últimos teve um Teve um que ele veio meio ruinzinho, Foi. né? Aí um passado que ele veio meio ruinzinho lá, e a gente começou, ele veio, falou comigo e tal. E é um cara que é um excelente atleta. Um excelente atleta porque ele reconhece o erro dele e ele vem pedir desculpa pelo erro dele. Que não precisa vir pedir desculpa, né? Mas um físico desse aí é um físico que o árbitro diz assim, pô, meu irmão, que excelência. É lindo de ver. Então, não tenho muita coisa para dizer pro Gustavo, ele conseguiu trazer tudo que a gente queria que ele trouxesse. Então, para mim, ele tá completo. Temos o 77, Natan. Natan também melhorou muito essa carcaçazinha dele aí. Natan, parabéns, velho. A última vez que eu vi o Natan, ele tava mais cheio, mais retido. E dessa vez ele veio muito condicionado, muito bem traçado, bonito, né? Falta um pouquinho mais dessa abertura dessa dorsal aqui, ó, certo? Só falta isso para você melhorar e peitoral. Já o 69, Jodson. o Jodson. Jodson, irmãozão, você tem futurozão enorme, velho. Você tem a estrutura da categoria, né? Você precisa mais músculo, né? Principalmente no inferior. E esquece, irmãozão, vácuo. Esquece vácuo. Né? Vácuo não vai te levar a canto nenhum. Some todo o seu abdômen. Você tem abdômen. Some todo o seu abdômen. Você, não dá para ver nada isso aqui, ó. Não dá para ver nada. A gente não consegue enxergar nada. Então, quando se quer ver abdômen, a gente não consegue ver. Então, se a gente não vê, a gente não computa lá na pontuação, que a gente não viu. Lateral. Olha isso, velho. Sensacional. Sensacional. O Chavinho, meu filho. Me ajuda. Mas olha aqui, ó. Vamos jogar o 77. Né? Natan, olha quanto você melhorou. Olha aquela foto lá atrás que a gente tem de sua. E olha essa foto aqui, ó. Olha isso, Natan. Olha os cortes. Olha esse posterior. Isso aí, Natan. Isso aí que é o que a gente pede. É isso aí. Parabéns, Natan. De costas. Né? O Gustavo, ele faz uma pose mais aberta, né? Mas eu acho essa pose aqui do Natan, ó, uma pose muito bonita para Classic, que ele fecha mais as pernas aqui, ó, e encosta os adutores, tá vendo? E aí fica linda essa pose aqui. Tenta fazer essa pose aí, Gustavo, um dia. Se Gustavo fizesse essa pose aqui, ia ficar muito sinistro. Então, Natan, essa pose aqui é altamente clássica, tá? Altamente clássica. Então, fica lindo de se ver. Parabéns por essa pose. É difícil a gente ver essa pose em palco e você conseguiu mostrar. Porque normalmente essa pose aqui, ó, é uma pose bodybuilder, né? Que aí você quer mostrar tamanho. Então, quando você quer mostrar tamanho, você se abre. Você acha tamanho, né? Então, se você se fecha mais, é um cara mais clássico, um cara mais cortado. Fica mais bonito. Então, tá aí. Nessa categoria, todos de costas. E como eu falei pra vocês aqui, ó a estrutura de braço desse moleque. Muito bom, né não? Aí precisa encaixar essa estrutura de braço aqui nessa dorsal, que parece
que se eu tirasse seus braços e deixasse você ali, ninguém encaixaria seu braço no seu corpo. Que parece que seu braço não é do seu corpo, né? Pela estrutura de dorsal e pela estrutura de posterior, mas excelente físico. Um braço lindo. E aí de frente, de novo, o vácuo, que o vácuo esculhamba todo o seu físico. Então esquece o vácuo, irmão. Esquece o vácuo. Olha aqui, ó. Olha aqui abdômen. Tá vendo? Olha aqui abdômen. E aqui eu não consigo enxergar. Provavelmente você tem um abdômen. Mas a gente não tem como julgar seu abdômen porque a gente não viu. Certo? Então esquece o vácuo. Aqui é a categoria que teve ele sozinho, 90. Até um 78. Quem é o 90? Ivanilson. Ivanilson. Então, Ivanilson, eu já joguei Ivanilson algumas vezes, acho que em Patos. Ele estava em Patos, eu não me lembro muito bem, mas ele estava em algum campeonato que eu estava também. Ivanilson, ele veio mais cortado, mais volumoso, né? O quadríceps como veio mais cortado, mas o abdômen veio definidozão. Ele veio muito mais volumoso e veio definido. Porque da última vez que eu vi, ele não estava nessa condição aí, estava mais raquíticozinho, mais fininho e não estava nesse condicionamento. E aqui é a última categoria da noite, né? Uma clássica acima de um 78. Clássica acima de um 78. Temos o 33. Janilton. O Janilton vem com volume muscular muito bom, os cortes e definições bons também. Eu não gosto muito dessa parte de baixo do Ivanilson aqui, ó. Sabe? Deixa a desejar para a Classic não permite esse acúmulo aqui, ó. Certo? O número 6, João Pedro. que é Pedro. Pedro veio bonito, cheio. Eu gosto do Pedro posando. Pedro é sensacional posando. Mas aí faltou mais condicionamento, Pedrão. Então precisa condicionar muito mais essa carcaça ziquinha aqui, principalmente nessa região do abdômen. E o vácuo também puxou, né? O vácuo, um semivácuo aí. Esse semivácuo mata todo mundo. Aqui tá o 12, que é o Guilherme, né? Então o Guilherme, eu não gosto muito da condição de pele do Guilherme, mas dessa vez ele veio e mostrou que tem muita musculatura ali, né? Tem músculos separados ali, tá muito bonito. E aqui o 74. Manuel, falta mais volume muscular, falta mais músculo, falta mais maturidade, né? Para poder encaixar nessa categoria melhor. Aqui de lateral dá pra gente perceber aqui, ó. O volume muscular aqui. Tem que tomar cuidado de alguns defeitozinhos, não sei. Na parte do tríceps, não sei se você consegue enxergar, que o tríceps precisa ser um pouco maior para poder combinar com o bíceps. Posterior e glúteos precisa marcar mais, riscar mais. O Pedro, olha como o Pedro pousa bonito, né? Pedro pousa muito bem. Fibra o peitoral que é para fibrar lá, muito bonito, encaixado. Precisa mais de condicionamento, Pedrão. E aqui é o Guilherme. O Guilherme, falta tríceps, Guilherme, ó. Aqui não tem nada de tríceps, tem que ter um tríceps aqui, beleza? Esse peito aqui deixa ele solto, largado, só contrai esse outro peito aqui, só contrai esse outro peito aqui e deixa esse peito aqui largado, tá? O posterior dele vem riscadão, bonito, né? Diferenciando aqui. O glúteos vem já na marcaçãozinha aqui de fibra também. E aqui, como a gente falou, precisa de ombro, precisa de tríceps, precisa de toda a região de inferior. Deixa eu ver de costas. E aí se sobressai aqui muito nas costas. As costas de Pedro é a melhor daqui, né? Mas o volume muscular daqui é muito maior. Pedro está muito cheio em glúteos e posterior não aparece muita coisa. O Guilherme pousou muito bem nessa pose do duplo bíceps. Gosto muito da pose dele aqui. Dividiu muito bem, saiu o bíceps, saiu aqui, marcou o tríceps aqui embaixo. E aqui, condicionamento e músculo. Vamos para overall bodybuilder. Overall bodybuilder, a gente tem uns caboclos aí tudo grande. Foi os campeões lá de todas as categorias. Vamos focar aqui nesses dois atletas, ó, que foi a batalha da noite.
no 31 e no João 37. Paulo João Paulo e e Edson. Edson. Então, João Paulo e Edson, o que que a gente conseguiu enxergar? O João Paulo, ele tem uma estrutura abdominal, ele tem um afastamentozinho aqui no abdômen, né? E o abdômen ele corta em cima e some embaixo. Apesar do volume muscular de coxa, mas a gente tem que levar em consideração que João Paulo tem até 100 quilos, né? E aqui tem até 80. Então, você levando em consideração isso, não parece que esse carinha tem 80 pelo volume muscular de coxa. Estão muito compatíveis aqui no volume muscular de coxa, né? O abdômen de Edson é bem mais marcado, bem mais compatível com o shape dele. Tá vendo que eu digo a vocês que a dorsal, quando ela vem mais lá de baixo, esse abdômen parece ser mais alongado, né? Sim. E você vê que a dorsal de Edson, ela vem mais embaixo aqui, ó. E parece que o abdômen dele é do tamanho dele mesmo, normal, certo? Não é mais alongado. Então, braço está bem compatível, eles de frente estão muito compatíveis, estão bem iguais, mas o João ele sai em desvantagem por causa desse abdômen. De costas, o João sai em desvantagem de novo aqui, né? Por causa do glúteos. O glúteos, além de marcar um pouquinho aqui, né? Dobrar aqui embaixo, ó, certo? Ele não risca como esse aqui risca, certo? A dorsal é bem compatível dos dois, ó. Bem compatível dos dois, certo? E em relação aos demais, eles foram realmente a briga da noite, eles dois. Os demais saíram muito bem, mas aqui falta a cadeia posterior, né? E aqui de frente falta mais cortes de coxa, falta mais coxa em relação a eles dois. Então, a briga realmente estava no 31 e 37, no João e no Edson. Men's Physique, overall. 38, Everton. Everton. Lembra que eu falei de Everton aqui, ó? Ele veio ainda mais cheio na parte do abdômen. Tá vendo? Tá muito para fora esse abdômen. Então o Everton se saiu mal por causa disso. Aqui. Everton. Jameson Everton. Jameson também veio um pouco diferente. Eu acho que foi em costas, se eu não me engano. Já veio mais retiro nas costas, tá vendo? Dobrou muito mais. Foi. Certo? Realmente é difícil, porque todos os overalls foi no último. Então você tem que calcular o que você vai comer. Se você sair da sua dieta ali, isso acontece, isso é normal. Ou para bom ou para ruim, né? Aqui está o Rakan, que foi o campeão da noite. O Marlisson também veio um pouco mais cheio no abdômen, sumiu aquele cara que tinha um abdômen mais encaixado, certo? Aqui era o mais condicionado, mas ficou o menor, o Eric. O Eric voltou para cá. O Eric sumiu um pouquinho também as costas do Eric. Aqui dobrou mais, que a gente já falou dele. O Rakan, tá vendo que ele veio melhor do que na outra vez? Então o Rakan é o cara mais antigo daí, em termos de competição, eu acredito eu. Então é um cara que tem mais experiência de competição, competiu muitas vezes no Sul. Então é um cara que tem uma visão de competição diferente dos demais e sobressaiu isso aí. Ele melhorou muito essa dorsal. Se você pegar a foto que a gente botou lá atrás e a foto dele agora, essa dorsal tá muito melhor. Aqui dobrou um pouquinho, a dorsal precisa abrir um pouco mais. E aqui o Everton veio mais limpo. Percebeu que ele veio mais limpo, sem a maquiagem? Olha como melhorou também. Tá? Então, essa foi a categoria overall, sendo campeão o Rakan. Aqui foi a batalha da noite, que a gente precisou saber quem era que ia para qual lugar. Eu não me lembro qual era o lugar que a gente estava definindo aí. Terceiro. Não, quarto e quinto. Quarto e quinto. Como veio bem encaixado. Overall, biquíni. Analice. Maria Aparecida. E Sara. Sara, como a gente falou, precisa de mais condicionamento para poder encaixar e melhorar essas poses. Analice pousa muito bem. Faltou condicionamento, Analice, dessa vez que você veio mais cheinha do que na competição passada. Eu sei que é difícil você encaixar sempre o mesmo shape, mas
Se você se ver na competição passada, você vai carregar aí os títulos sem se preocupar com nada. Sim. Aqui, como é o nome dela de novo? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Maria Aparecida veio altamente no shape, muito bonita, muito encaixada. O abdômen veio e correu lá para dentro, né? O ombro bem marcado e dá para perceber aqui, glúteos bem encaixado. A diferença dessa perna para essa perna você tira aí do condicionamento. Dá para perceber, né? A overall wellness. Temos aqui a Roberta nesse lado. Percebo que a Roberta de novo vem cheia, né? De volume. Perceba que Roberta do lado das meninas, a Roberta, as meninas parecem todas biquíni, né? Categoria biquíni. Aquilo que a gente chama do o olhar do árbitro, ele destoa quando tem uma pessoa muito volumosa em cima do palco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, ela ficou numa colocação, né, acima de outras atletas. Não ficou a primeira, mas ela ficou ali, tipo, o segundo, sei lá, acho que foi segundo, né? Alguns árbitros botaram ela em segundo, tal, Depois ficou naquela ali, depois reviram isso aí, né? Porque realmente o árbitro ele tem que ser experiente para poder encaixar ela nela sem que ela desfoque as outras. Porque realmente quando ela entra no palco, ela destoa todo mundo, né? Fica parecendo que todas são raquíticas pequenininhas, biquínis. E a categoria wellness, ela tem dessas aí. Então, a Mariana, olha esse volume de coxa da Mariana. Olha esse corte, né? A Amanda, ela precisa vir com mais cortes de coxa. A Amanda veio em um dos eventos da Nordeste, ela veio muito definida, muito encaixada. Se ela tivesse vindo com aquele shape lá, seria outra coisa, outra história essa competição, né? Apesar do glúteos de Amanda ser muito bom, bem cavado, tá? A Mariana também estava com glúteos muito compatível, a gente vai virar de costas, vocês vão ver. E aqui a outra Amanda, né, Medeiros. Eu gosto muito do quadríceps de Amanda, porque é aquele quadríceps bem cheio que o joelho fica bem pequenininho, sabe? Então, o Vzinho do joelho fica bem encaixado aqui. Quando a gente vira de costas, a gente percebe o quanto Roberta é grande. Olha isso. Olha o tamanho do volume do quadríceps de Roberta em relação à da Mariana, né? Aí parece que essas meninas aqui todas estão fora da categoria. Mas é porque Roberta é muito extravagante no volume muscular. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão ela vai sair da categoria. Mas aqui a gente vê que ela está mais retida. Olha aqui nessa parte das costas, tá vendo? Ela é um pouco mais retida. Então, tem um glúteos, está marcado, tá bonito, sabe? Mas essa parte superior não é compatível com ela. Aí a gente vai aqui para Mariana. Mariana vem naquele corte que a gente acha que parece que colocaram um glúteos lá de fora, uma moldura, né? Então Mariana veio com um corte bem bonito aqui, ó. Vem, tá vendo? O glúteos vem bem arredondado, né? O posterior marca, bem marcadinho, os dois posteriores, certo? Vem bem definida, ó esse tríceps, ó essa linha de cintura, bem encaixada. A Amanda também vem bem definida na parte superior, só que como a gente falou, ela vem com o glúteo muito cheio, tá vendo? Marca, mas ela não marca profundo aqui dentro, ó. Precisa marcar aqui dentro para poder a gota sair melhor. Tá quase não marcando, tá vendo a gota? E o posterior tá mais cheio, tá vendo? Não tá marcando o posterior. Não marca posterior. Então precisa marcar posterior. Esse posterior aqui, ó, tá bem mais marcado do que o de Amanda. Esse posterior tá bem mais marcado do que o de Amanda. Que tá bem mais marcado do que o da Mariana. Mas o glúteos da Amanda, ele sai do tom aqui porque ele precisa de mais volume também. Tranquilo? Deu para entender agora? Mas eu fico impressionado cada vez que eu vejo a Roberta em palco. É muito volume muscular. Olha lá no final, ó, lá no fundo. Aí quando tá no fundo a gente consegue enxergar o glúteos, né? Que fica mais longe, ó. Esse glúteos em comparação a esse glúteos. Tá vendo? E esse glúteos em comparação a esse glúteos.
esse posterior em comparação a esse posterior e esse em comparação a esse, né? E aqui é muito volume muscular. É incrível. Aí a briga da noite foi essas duas. E aí foi um tira-tema final. Aí foi para martelar, assim, dizer assim, pronto. É isso aí mesmo, não estamos errados, estamos certos. E é isso aí a colocação, primeiro e segundo. Né? Glúteos marcado, posterior definido. Glúteos semi-marcado, posterior liso. O overall Class Physique. E aí a gente tem aqui, ó, o 90 que a gente não viu nenhuma pose dele. Ivanilson vem bem marcadinho, ó, bonito. Falta volume de músculo, Ivanilson. Falta volume muscular. Aqui falta definição. Cuidado nesse abdômen, como eu já falei para você. Aqui falta mais volume muscular. Aqui tá muito compatível esses três, ó. Né? É. Muito compatível esses três. Aí quando vira de lado, o bicho pega. Tá vendo? Aí fica esse e esse. Né? De lado. É. Aí de costas, o volume muscular de Gustavo se sobressai o volume muscular de Leonardo. E tá aí, galera. Esse foi o feedback do PB Muscle Arena. Espero que vocês façam os cortes de vocês, marquem a gente lá. Marca eu mesmo, o Miloncast, me marca também, Yalo Vieira, para poder a gente sempre estar aqui trabalhando, mostrando isso aí. É uma coisa única no mundo. Eu não vi nenhum árbitro central fazer isso até hoje. E eu sou o único que está fazendo isso. E tá dando certo. A gente começou bem amador, lá na academia mesmo. A gente conversava só, sem mostrar foto, sem mostrar nada, só falando da galera, do shape da galera. Então a gente tá mais profissional agora, com a equipe Estrela Produções e Lua Produções. E quero agradecer a todos que ficaram até aqui, assistindo até aqui. Pedir a todos também que ative aí o sininho, dá uma curtida para ajudar a gente. E ativando o sininho você vai ver os detalhes, vai ver primeiro os vídeos antes de todo mundo. Não precisa nem lançar no Instagram, vocês já vão saber lá que vai marcar, vai ativar para vocês aí. Então, esse foi o feedback do PB Muscle Arena. Quero agradecer mais uma vez a Tarcísio Jardim, o vereador, pelo feito, né? Quero agradecer a toda a estrutura da Pedra do Reino, né? Quero agradecer também ao Forte Frutos, à Prefeitura Municipal de João Pessoa, ao CT Yalo Vieira, ao Governo da Paraíba, e ao Instituto Ideias, que um dos maiores representantes lá, que eu peguei para ser amigo meu, que é o Odilon. Então, Odilon, muito obrigado por tudo, irmão. A gente trabalhou muito junto nessa aí, a gente se falou muito. Falei com você mais que eu falei com minha mulher, mas tá tudo bem, viu? Então vamos juntos, embora. Hoje mesmo, né, que esse vídeo sai na sexta, hoje mesmo a gente tá em Recife, fazendo a pesagem dos atletas lá do Legends, que é o Night of the Champions. Um campeonato sensacional, bem na pegada, e teve o upgrade do ambiente, né? A gente vai fazer agora no Teatro Beberibe. A pesagem vai ser numa academia, não me recordo o nome da academia, desculpa, mas não me recordo. Mas vai ser na academia ali, em frente ao Nassau. Às 4 horas já. Academia bem old school, às 4 horas da tarde. O campeonato começa às 2 horas da tarde no Teatro Beberibe. Né? Vai ser bonito, lá no Centro de Convenções de Olinda, ali de Pernambuco. Então, simbora, gente, vamos lá. Beijos a todos. Até mais. Até a próxima.